Senhor Deus, tributamos honras e glórias ao Senhor na noite desse dia que fez o Senhor para nos abençoar. Obrigado pela noite passada, pelo dia, pela tarde e a noite que chegou. O dia já vai se exaurindo, mas antes disso acontecer, nós estamos uníssonos aqui para aprender a Tua palavra com o Teu Espírito, que fuja de nós todos os nossos intelectos e que a nossa mente seja cativa ao Teu querer nesta noite, a Tua palavra. Te agradecemos pelos nossos irmãos que estão do outro lado nessa tela, e estaremos juntos agora aprendendo contigo. Fala os nossos corações em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, gente? Graças a Deus. Gênesis capítulo 1. A Tainara vai estar lendo aqui. Quer que eu leia e você resolve aí, filho? Deixa eu terminar aqui de resolver isso aqui. Porque... Vamos lá. Gênesis capítulo 1. Eu vou pegar só os versículos e a parte que eu quero que vocês atenuem aí, tá bom? Vamos lá. Versículo 1, no princípio criou Deus. Versículo 3, e disse Deus. Versículo 4, e viu Deus. Versículo 5, e Deus chamou a luz o dia. Versículo 6, disse Deus. Versículo 7, e fez Deus. Versículo 8, e chamou Deus. Versículo 9, disse Deus. Versículo 10, e chamou Deus. Versículo 11, e disse Deus. Versículo 14, e disse Deus. Versículo 16, e fez Deus. Versículo 17, e Deus os pôs na expansão. Versículo 20, versículo 18, terminando lá. E viu Deus. Versículo 20, e disse Deus. Versículo 21, e criou Deus. Versículo 22, não, versículo 21, no finalzinho, e viu Deus. Versículo 22, e Deus o abençoou. Versículo 24, e disse Deus. Versículo 25, e fez Deus. Versículo 25, no finalzinho, e viu Deus. Versículo 26, e disse Deus. Versículo 27, criou Deus. Versículo 28, e Deus os abençoou. Versículo 29, e disse Deus. Versículo 31, e viu Deus. Versículo 2 do capítulo 2, e havendo Deus. Versículo 3, e abençoou Deus. Então, até aqui, Deus é Deus das coisas. Repetindo, eu não falei isso ontem, vou dar mais um tempo aqui para nós aprendermos isso aqui. Deus é Deus das coisas. Até aqui, Deus só era Deus das coisas. Que fazia, que acontecia. Deus era Deus das coisas. A partir do momento que Deus foi formar o homem, porque criar já tinha criado. Como nós já estamos sabidos, Adão e Eva foram criados no mesmo dia, a saber, Gênesis 1, 26, 27, 28, Gênesis capítulo 5, 1, 2, 3. Então, Deus criou os dois no mesmo dia. Agora, formou em dias diferentes. Gênesis 2, 7 formou o homem, e lá na frente, Gênesis 2 também, Deus formou a mulher, tirando da costela dele a mulher, e assim o fez, tá bom? Então, isso aí já estamos sabidos e carecas de saber. Estou ficando careca já de saber disso. Ó. Agora, vamos lá. Depois que Deus intentou no seu coração em formar o homem, ele não faz o homem primeiro, ele faz um jardim, tá bom? Éden é Adamar, Edém, Edom, planeta Terra é o Éden. Como que o planeta Terra é o Éden? Onde está isso na Bíblia? Em Ezequiel 28:13. Estava tu no Éden, jardim de Deus. O Éden é o jardim de Deus, que é a terra, tá? Agora, o jardim do Éden é um outro lugar dentro do jardim. Já falei isso também ontem. É como se fosse assim, um balde é o Éden e o copo dentro do balde é o jardim do Éden, tá bom? Jardim do Éden é uma coisa, Éden é outra coisa. O Éden é o jardim de Deus e o jardim do Éden é o jardim que Deus fez para colocar o homem. Onde está isso? Gênesis 2:8. Em Gênesis 2:7, Deus forma o homem, o boneco inanimado, que Deus soprou em sua narina, e Adão, que estava dentro de Deus, saiu e entrou dentro do bonequinho. E o bonequinho se fez alma vivente, no caso Adão. Tá bom, irmãos? Todos nós. Nildo, Deus te abençoe. Todos nós já estamos sabidos disso. Agora, por que mudou a nomenclatura de disse Deus para Senhor Deus? Por que esse adendo, Senhor Deus, só entrou no capítulo 2? Porque no capítulo 2 Deus criou o homem. Então, na intenção de criar o homem, Deus já se coloca para trazer para o homem, prover para o homem
algo que ele já tinha preparado no teu intento, no teu coração. Então, Deus faz o homem, depois de fazer o homem, depois de formar o homem, não é criar já tinha criado, mas formar o homem, depois que formou o homem, Deus faz um jardim e coloca o homem para viver lá. E dentro desse jardim só tinha 2 árvores, a saber, de Gênesis 2:9. Vai, filha, agora é contigo, vamos lá. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore, não é todas, plural, toda a árvore. Aí essa toda, no singular, ele vai colocar 2. Quer ver? Continue. Toda árvore agradável à vista e boa para comida. E outra coisa, as 2 eram boas para a visão. As 2 eram boas para comer. As 2. Quais 2? A árvore da vida e a árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal. Tá bom? Então, as 2 eram... saltitava aos olhos. As 2 preenchiam os olhos de Adão, tão quanto Eva. As 2. E as 2 também eram boas para comer. Mas Deus fez o quê? Restringiu uma e abriu a concessão de outra. A qual Deus abriu a concessão? A árvore a árvore da vida. É que é tanta coisa na mente, irmãos, que eu já quero falar e me ajuda aí. Uhum. A árvore da vida, tá bom? Essa Deus abriu mão. Essa vocês podem comer à vontade. Agora, do ciência, conhecimento do bem e do mal, essa não. Uhum. E a ordem que Deus deu foi só para não comer. Agora o versículo 15, 16 e 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Olha só, Deus colocou o homem no Éden para lavrar e guardar, mas isso não aconteceu. Deus, qual é a bênção que está lá? Eu tenho que entrar nessa área, irmãos, tem que entrar nessa área. Vamos lá. Malaquias 3:10. Trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento. E para que haja mantimento, e fazei prova de mim, e eu abrirei a janela do céu, e vos abençoarei com uma bênção, tal que vos seja de maior abastança. Quantas bênçãos Deus vai nos dar? Uma. Lá está escrito uma bênção. Você pode ler sua Bíblia aí. Uma bênção. Qual é a bênção? Colher onde você não plantou. Porque, presta atenção, primeiro Deus te abençoa com o serviço e depois você traz os 10%. Não é você trazer os 10% primeiro para depois Deus te abençoar com o serviço. Então, quando você colhe onde você não planta, essa é a bênção de Deus para nossa vida. Se nós formos lá para versículo 15, que está em Gênesis, está falando o quê? Está falando que Deus colocou o homem lá para lavrar e cuidar. Mas Deus já tinha feito isso. Deus já tinha feito isso. Porque, olha só, depois que o homem peca, é que Deus coloca o homem para comer do seu suor. Antes, o homem não precisaria suar para comer. Entendeu? Então, qual é a maior bênção de Deus de Gênesis a Apocalipse? É claro que a salvação e o reino está acima de tudo. Mas a bênção humana para nós é comermos aonde nós não plantamos. Lá em Apocalipse, lá em 1 Coríntios capítulo 9, fala quem planta muito colhe muito, quem planta pouco colhe pouco. Não tem nada de espiritual nisso aí. Isso aí é humano. Se eu plantar 1 caroço de milho, vai dar 1 pé de milho. Se eu plantar 10 caroços de milho, logo então terei 10 pés de milho. Não há espiritualidade nenhuma nisso aí. Isso é humano, tá? Quem planta muito colhe muito e quem planta pouco colhe pouco. O espiritual é você colher aonde você não plantou. Isso é o espiritual. Entendeu? Então, vamos lá. O 16 agora. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso. Gente, vamos classificar as coisas aqui agora. Amanhã eu estou classificando todos os pecados amanhã e estou trazendo essa palestra para os nossos dias atuais para ser aplicado em nós. Mas isso é amanhã, tá bom?
Capítulo 3. Vamos lá. Do início? Capítulo 3 do início. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? O inimigo indagou Eva. Ô, joia, isso aí eu não posso falar. Essa junção não posso falar, tá bom? Isso aí é lá pro Power, pro Extreme, eu não posso falar hoje. Isso aí é muito profundo. Eles não vão aguentar. Não vão, joia. Não tem como. Esquece isso aí. Se puder até apagar o que você escreveu aí, apaga, porque isso é muito forte. Entendeu? Essa pergunta foi excelente, joia. A sua pergunta foi, assim, excelente, mas eu não posso falar disso. Tá bom? Valeu. Obrigadão aí. Eu sei que existe algo a mais aí, mas eu não posso falar. Porque, joia, presta atenção. Para nós que somos professores, eu sei que você é também, o conhecimento não pode ser dado tem que ser dado a conta-gotas, entendeu? De uma forma muito devagar, porque a pessoa surta. Quantos alunos eu já perdi porque eu entreguei algo a mais e eles não aguentaram? A Tainara mesmo sempre puxa meu paletó. Sempre puxa minha orelha. Cuidado, que não tem coisas que não tem como nós falarmos. Se eu for falar sobre essa junção aí, a gente vira à noite, Joia. Parece que não, mas é verdade. Você sabe disso. Então, vamos lá. A serpente, ela indaga a Eva falando: de toda a árvore do jardim não comerás? Aí ela responde: não, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore que está no meio do jardim não comerás. E nem tocareis. Aí eu já expliquei ontem. Ela trocou a árvore de lugar. A do meio do jardim, segundo 2:9 de Gênesis, é a árvore da vida. Ela falou que não era para comer. A árvore que Deus falou assim, pode comer dessa livremente, ela falou para a serpente que não era para comer. Ela trocou. Por que ela trocou? Porque na mente dela, o centro da vontade dela não era mais comer a árvore da vida, e sim a árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal. Entendeu? Por aí. E até aí, nós vamos listar as coisas agora. Não vou listar os pecados todos, mas vamos fazer uma lista para nós entendermos isso aqui. Vamos lá. Primeiro pecado de Eva. Anota aí, gente. Primeiro pecado de Eva. Primeiro pecado de Eva. Se quiser escrever aí, pode escrever. Tainara pode escrever aí para a gente. O primeiro pecado de Eva é dar ouvidos a vozes estranhas. Primeiro pecado. Toda vez que você dá ouvido a vozes estranhas, você sempre vai cair no engodo do pecado. Primeira coisa, não adianta. Olha, tem coisas que eu gostaria de falar com vocês aqui que eu não posso. Eu já ia falar um aqui que eu não posso. Isso aqui não é charminho, não, gente. O Joia sabe, o Sidney sabe que muitas vezes eu tenho que me policiar, porque às vezes eu vou falar algo que é muito forte. Quer ver uma prova disso? É que eu poderia chegar aqui na segunda-feira, né? E falar sobre 5 pecados de Eva sem falar de Hebreus, vim falando até chegar aqui. Eu poderia falar. Mas tem uma base, tem muita base, até porque quando você desconstrói para construir de novo, é muito difícil. Presta atenção. Você já pensou você pegar o microfone da igreja agora, na sua igreja amanhã, e falar assim: irmãos, olha, vou falar uma coisa para vocês aqui. Vocês sabiam que o pecado de Eva não foi comer o fruto? O primeiro pecado de Eva foi dar ouvido a vozes estranhas? Porque todas as vezes que nós damos ouvido a vozes estranhas, cai no engodo do pecado? Eu posso listar muitos aqui na Bíblia, muitos da Bíblia. Joia, pode até me ajudar aí, Joia. Coloca aí, Joia. Vou colocar ele na palestra também. Muitos da Bíblia que deram ouvido a vozes estranhas caíram no engodo do pecado. Aliás, todos eles, menos Jesus. Porque Jesus falou, quando Satanás levou Jesus no alto falou assim:
todo esse reino que você está vendo aí, se prostrado me adorais, eu te dou ele. Quase, na percepção humana. Na percepção humana. Quase que aconteceu. Sabe por que na percepção humana? Como homem? Porque se quase Jesus não vai... Vou falar uma palavra muito clara. Nas lábias de Satanás, não seria tentação. E Jesus foi levado ao deserto para ser o quê? Não é tentado? Sim. Tentação é o quê? É tudo aquilo que nos atrai, segundo está lá em Tiago. Tudo aquilo que me atrai é tentação para mim. Então, se não fosse tentação para Jesus, se não atraísse Jesus, não seria tentação. Tentação seria o quê? Seria transformar a pedra em pão e se jogar do pináculo. Isso seria tentação. Aí, se a última parte, que foi todo esse reino que me deram, eu te dou, se prostrado e me adorar, e se isso não é tentação, então não estaria na Bíblia. Porque Jesus foi levado ao deserto para ser o quê? Provado? Não é provado, é tentado. Provado é Deus que prova, a tentação é Deus permitindo que Satanás prove você, tente você. Não vem tentação, porque a Bíblia fala que Deus não tenta ninguém, ninguém é tentado. Então, Deus não tenta ninguém, Deus prova as pessoas. Deus prova. Mas a Bíblia fala que quando Deus quer redarguir o homem, a vara de Deus é Satanás. Entendeu? Então, quase humanamente falando, na perspectiva humana, que Jesus, como homem, quase cedeu a tentação. Mas por que ele não cedeu a tentação? Porque ele tinha a palavra. Ele tinha a palavra. E quando nós temos a palavra, não há voz estranha nenhuma que nos vai fazer cair no engodo de Satanás. Então, o primeiro pecado de Eva foi ouvir vozes estranhas. E ela cedeu a vozes estranhas. Ela dialogou com vozes estranhas. Entendeu? Então Jesus pecou quando dialogou com Lúcifer? Não pecou por quê? Porque ele não caiu. Já Eva caiu. Então, dando voz a estranha, se você não tiver base, ela não tinha base, ela tinha que fazer o quê? O que ela tinha que fazer? Tinha que procurar o esposo e falar com o esposo. Eu vi uma serpente falando, animais não falavam. Entendeu? Então, isso é muito peculiar nos dias atuais. Eu já estou até aplicando a mensagem hoje. Palavra hoje. Deixar para amanhã. Entendeu? Então, primeira coisa. O primeiro pecado de Eva foi dar ouvido a vozes estranhas. Porque tinha a voz de Deus, tinha a voz de Adão, ela podia ouvir a voz de Deus e de Adão. Qualquer outra voz que ela ouvisse, ela não poderia indagar. Ela não poderia cair na lábia. Entendeu? Então, primeira coisa. Todos na Bíblia que caíram, porque caíram em vozes estranhas. É de amigo, é de mulher, é de homem, é de rei, e assim vai sucessivamente. Agora, desse aí só foi o início de tudo. Porque quer ver uma coisa? Olha, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Por que depois é Senhor Deus? Porque Deus é Deus da provisão. E o nosso Deus, sendo Deus de provisão, ele proveu tudo para Adão e Eva. Só que quando a serpente foi indagar a Eva, a serpente não falou, é verdade que o Senhor Deus... Lê aí, capítulo 3. É verdade que o Senhor Deus disse... Não. Entendeu? É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore. É assim que Deus disse. Por quê? Por que Lúcifer, o Satanás, o diabo, por que ele não falou assim? Olha... É verdade que o Senhor Deus disse. Por que ele não falou Senhor? Porque Deus não é Senhor de Lucifer. Deus não é Senhor de Satanás. Deus não é Senhor do diabo. Deus não provê nada para ele. Ele já está derrotado, segundo Isaías capítulo 12, versículo 14 em diante. Segundo Ezequiel 18, 28, do 13 em diante. Ezequiel 31, Números 9. Ele já é derrotado. Então, Deus não é Senhor de Lúcifer. Deus não é senhor de Satanás. Deus não é senhor do inimigo. Mas Deus era senhor de Eva, porque Deus provia para Eva. Vocês estão entendendo isso? Mas olha a resposta dela. Olha, vai lá, lê agora. A resposta que ela vai dar, que a Eva vai dar para a serpente. Disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas, continue. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Disse quem? Deus. Cadê o Senhor? Amém. Ela mesma já estava...
Ela já estava caída. Já estava corrompida. Já estava corrompida já, antes de comer o fruto. Uhum. Deus não era mais o Senhor dela. Ela não estava fazendo de Deus o Senhor dela. Porque Deus é Deus das coisas e Senhor dos homens. Uhum. Deus é Deus das coisas e Senhor dos homens, porque Ele provê. Sim. Aí eu já ouvi pessoas pregar, não foi o Joia. Joia é pregador de Camboriú. Joia e Filipão aí, ó. Nildo eu não sei se prega, não sei, mas Joia e Nildo... Eu já vi pessoas pregar, o Felipe, Joia e irmãos que estão aí, que Deus olhou para Adão e Adão estava tão triste, aquela carinha de dó menor, sabe? Dó menor assim, porque ele via a vaca com boi, via não sei o quê, com um cachorro com a cachorrinha, um coelhinho com a coelhinha. E você assim, poxa, sabe? Parecia que Adão estava igual criança no final de festa que perdeu o último pirulito, assim, triste, porque ele não tinha uma mulher para ele. Conversa, irmãos. Papo de quem não lê Bíblia. Por que Deus fez a mulher para Adão? Porque já tinha criado ela no céu. Agora ele vai formar ela para Adão. Já estava pronta. Eva já estava pronta. No mundo espiritual. Agora só ia formar no mundo físico. Até porque Deus também já sabe todas as coisas até à frente, né? Como que ele não ia ter pensado nisso, né? Porque se eu falar, Deus, muito bem colocado. Do nada Deus vai... Bem colocado. Não, acho que não tá bom, não. Bem colocado. Você acha que Deus não tinha um plano para trazer já Eva para Adão? Já tinha criado ela no capítulo 1 e no capítulo 5? Decidiu fazer ela só porque viu que Adão estava triste, estava só. Não tem lógica. Entendeu? Agora, não é bom que a mulher fique, que o homem fica só, não quer dizer que ele estava triste, não. Sim. Ué, de forma alguma. Irmãos, ele estava no paraíso, entendeu? Não tinha sogra, irmão. Você tá louco? Minha sogra tá aí. Cuidado. Ele não tinha sogra. Você tá maluco? Sabe por que Deus... Irmãos, é muito profundo. Eu amo isso. Sabe por que Deus fez Eva e entregou para Adão? Para que Adão pudesse sentir o mesmo gostinho que Deus tem em nos prover. Porque Deus tem o gosto de nos prover. E ele permitiu a Adão ter o gosto de prover para Eva. Então, tanto Eva e Adão deveriam se dirigir a Deus como Senhor, porque ele é que provê tudo. Quando eu chamo Deus só de Deus e não coloco o Senhor Deus, eu estou falando assim, o Senhor não me provém, o Senhor não serve para mim. Entendeu? Então, preste atenção. Quando eu não dou a Deus o devido título de Senhor, eu estou falando, o Senhor não serve para mim, o Senhor não está me servindo. O Senhor não tem provisão para mim. Eu estou dando um de Caim, o Senhor não é capaz de perdoar os meus pecados, igual você vê só, um desaforado. Onde o Caim, onde está seu irmão? Se eu, por acaso, sou eu o guardião do meu irmão, né? Aí Deus dá mais uma chance, Caim, o pecado está na porta do teu coração, se você abrir, ele vai entrar, se você fechar, ele não entra, ele foi e abriu. Aí depois eu fui atrás dele de novo. Olha como Deus é amoroso, foi atrás dele. Caim, o que fizeste? Ah, Senhor, tu sabe, eu matei meu irmão, em grosso modo, tá, irmão? Estou falando em grosso modo aqui. Mas tá bom, eu te perdoo. Não tem como. O Senhor não é capaz de perdoar o meu pecado. Pelo amor de Deus, isso é rejeitar a graça. Verdade. Então, segunda coisa, coloca aí. Primeira coisa, primeiro o quê? Dá ouvido a vozes estranhas. Segundo é o quê? Vai. Segundo o pecado de Eva, não reconheceu o senhorio de Deus na vida dela. Ela não reconheceu. Vamos ver aqui. Não reconheceu o senhorio de Deus. Isso. Gente, vai apertando o coraçãozinho aí. Isso, gente, coraçãozinho. O senzinho. É que levanta, o algoritmo traz mais gente para assistir a live, entendeu? Vamos lá. Vamos para o terceiro? Vamos terceiro. logo lá para a gente poder adiantar. Depois que ela dá ouvido e não reconhece o senhorio de Deus, ela mente. Terceiro pecado, mentira. Por que mentira? Não, Deus falou que a árvore está no meio do jardim, não podemos comer. Era mentira. Até porque a Bíblia não erra. A Bíblia, vamos dizer, a Bíblia ela não vai contradizer, né? Não tem uma como. coisa. Então, se a gente fosse, ela colocou isso ali, deveria ter em outro local, né? Até como a frase que Deus colocou para ela, a ordem, também deveria ter escrito isso. Então,
como a Bíblia não se contradiz, então realmente quem errou foi a mulher, né? Não Deus. Isso. E não a palavra do Senhor também. Né? Terceiro pecado, mentira. Vamos para o quarto pecado? Vamos. Quarto pecado, falso testemunho de Deus. Falso testemunho de Deus. Onde está esse pecado do falso testemunho de Deus? Não devo comer e nem tocar. Não tem isso na Bíblia. Até no original, Joia. Joia que é fera no hebraico, até no original, Joia. Não tem o tocar. Só tem não comer. Ela podia pegar, podia tocar, cheirar, jogar para cima, podia fazer o que for, mas não podia comer. Ela falou assim, não podemos comer e nem tocar. Então é falso testemunho. Se eu falo assim, olha, a Sarita falou que seu cabelo está um mafuá, mas ela não falou nada disso. Eu estou fazendo um falso testemunho da Sarita. Estou ou não estou? Sim. É isso aí. Se eu falar assim, ó, a Vanessa Pereira falou que, vamos colocar assim, uma coisa mais contundente. A Vanessa falou que a aula está muito ruim, está muito devagar, a aula está muito fria, não está legal. Se eu falar isso para você, eu estou falando um falso testemunho, porque ela não falou nada disso. E ela está aqui porque ela já foi aluna uns 3 anos atrás e gostou, porque senão não estaria aqui também. Né, Vanessa? Entendeu, irmãos? Então, isso é um falso testemunho. Mas isso passou desapercebido. Mas isso é tão... Poxa, eu fiquei a semana toda para ouvir essas coisas tão... Irmão, boba? Isso é eu fazendo uma pergunta e eu mesmo respondendo, né? Uhum. Isso não sabe amanhã como nós vamos aplicar isso para nós, nos dias atuais, como isso faz uma grande... Hoje, se eu tinha o senhorio de Deus na minha vida hoje, eu estou dentro da água. E se eu dou ouvido a vozes estranhas? E se eu minto? E se eu faço um falso testemunho de Deus? Por isso, olha o que a Bíblia fala. Ai daqueles que diz Senhor, Senhor, sem que eu não tenha dito nada. Está lá em Ezequiel descrito isso. Entendeu? Então, quando eu falo assim, o Senhor mandou dizer para você isso assim, 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 e Deus não mandou falar nada, é um falso testemunho. Pecado. Pecado. Vamos lá? Vamos continuar? Quinto pecado. Você fala 7? Vou ter que falar os 7. Tem que falar os 7 pecados. Era só 5, a live já virou 7. Vai. Tá puxando minha orelha aqui. Eu quero entregar tudo, irmão, mas ela não deixa eu entregar tudo. Culpa dela aí, ó. Não é isso, não. Não é, não. Vamos lá. Depois dela dialogar, ouvir vozes estranhas, depois dela fazer o quê? Mais o quê? Não reconhecer o senhorio de Deus, depois dela mentir e depois dela fazer falso testemunho, vamos ver se ele se responde. Vamos lá, gente. Escrevam aí. Qual o próximo que vocês acham? Depois que ela fez isso tudo, ela fez o quê? Vamos ver se eles escrevem aí. Vamos lá, gente. Rapidinho. Escreve aí rapidinho. O que vocês acham que pode ser? Vamos ver. Vamos esperar. Se demorar, problema de vocês. Vocês têm que escrever aí. Vamos lá. Primeiro, vozes estranhas. Segundo, não reconhecer o senhorio de Deus. Deus é Deus das coisas e Senhor dos homens. Pecado, mentir. Quarto pecado, falso testemunho. Quinto pecado, só me resta o que agora? É tão fácil, gente, só me resta o que agora? Comeu. Opa, Vanessa colocou comeu. Desejo que era proibido. Wilson Joia. Praticou o pecado. Comeu. Desobediência. É por aí. Tem desobediência também. Mas o primordial ainda não é esse. Vamos lá, gente. Vamos lá. Quantas pessoas tem aí? Quantas pessoas tem aí? 12. Então, 12, só 4 pessoas falou? Onde está escrito aí? Vamos lá. 12. 12, né? Vamos lá, mais um. Induziu Adão a comer. Deu para Adão. É isso aí, gente. Vamos lá. Vamos lá. Quinto pecado. Anota aí, gente. Pode anotar. Soberba.
quis ser igual a Deus. Tem que colocar o restante, linda. Soberba quis ser igual a Deus. Vê se dá para editar. Dá não? Soberba quis ser igual a Deus. Por que soberba? Não foi comer o fruto. O fruto só foi um detalhe, gente. O fruto só foi um detalhe. Porque olha só, vamos ler aqui na Bíblia. Deixa eu acabar de escrever aqui. Nós vamos ler na Bíblia para vocês terem ciência do que eu estou falando aqui. Nós vamos ler na Bíblia. Soberba, 2 pontos, quis ser igual a Deus. Isso aí, gente. Coraçãozinho, manda a senha aí. Vamos lá, vamos lá. Olha, lê na Bíblia. Lê na Bíblia. Capítulo 3, continua lendo o versículo. Estava onde? Versículo 5? Vê se é o 5. Deus sabe que no dia que comerdes... Sim, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Pronto. Vocês acham que Deus fez Adão hoje, formou Adão hoje, formou Eva daqui uns 15 dias e eles viveram só mais um mês no Jardim do Éden? Não. Primeiro que não tinha cronologia. Cronologia não existia. Era Kairos. Eles viveram mais de 1000 anos lá. Muito mais. Imagina um ser humano que tem contato com Deus. Com certeza ele tinha um contato com Deus. Tá? Ele era totalmente diferente de nós ser humano hoje, tá, irmãos? Adão era totalmente diferente. Eu quase falando aqui. Deixa quieto. Depois a gente vê. Vamos fazer o power depois aí, o extremo, a gente entra para dentro aí. As características eram totalmente diferentes, tá? Então vamos lá. Depois de tudo isso, ela teve soberba. Por quê? Porque todos os dias ela via aquela fruta. Todo dia ela via aquela fruta. E todo dia ela via, e todo dia também ela desejava. Vou colocar só desejava. Mas não comia. Só desejava. Quer ver? Lê o restante. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos... Espera. Ela viu que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Marca aí. Não, marca qual o versículo onde você está. Vai lá agora em 2:9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. A árvore agradável à vista e boa para a comida. As duas eram para agradável aos olhos e boa para a comida. Volta ali lá agora. Aonde ela estava. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos... Qual árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas por que ela foi comer a árvore do conhecimento do bem e do mal se também a árvore da vida era agradável e boa para se comer? Por quê? O que levou ela a comer essa árvore? Se ela estava lá todo dia. Todo dia. Igual a Deus. Síndrome de Lúcifer, é o que Filipe colocou. Conhecimento. Síndrome de Lúcifer. Porque no dia que você comer, uma meia-verdade. Satanás não foi mentiroso, não. Ele fez uma meia-verdade. Acho que é a primeira vez que ele falou a verdade. Uma meia-verdade. Né? Não foi por completo, porque ele não explicou. Ele só deu o título da mensagem. Sim. Os esboços do tópico 1, tópico 2, tópico 3, ele não fez. Então vamos lá. No dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Pronto. Despertou nela a vontade de quê? De quê, gente? De quê? De comer? Não. De comer ela já sabia. A gente desejava. Ela queria o resultado. O que isso ia trazer a ela? Esse resultado foi o quê? Segundo o que a serpente falou, Satanás falou, ser igual a Deus. Sim. Síndrome de Lúcifer. Subirei às alturas, acima do trono de Deus, e farei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Síndrome de Lúcifer. A mesma conversa que Satanás teve com as árvores lá em Ezequiel 31 e Juiz 9, foi a mesma conversa que levou também Eva a pecar. Não foi vontade de comer o fruto, porque vontade ela já tinha. Ela já tinha vontade.
Só que ela colocou 2 cercas. Uma era verdade, não comer. A segunda era fictícia, ela mesmo colocou, não tocar. Então, se eu mudo a árvore de geografia mental, do meu mapa mental, porque a árvore que estava no meio é a árvore da vida, eu tiro ela e coloco a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio, e eu não posso comer dessa, como ela falou que não podia comer dessa, que era o conhecimento do bem e do mal, é porque ela está relutando em não comer. E ela coloca mais um campo de força, não tocar também. Então, ela já desejava comer. Mas o que impulsionou ela a comer? O que levou ela? Qual foi o combustível que levou ela a comer? Ser igual a Deus. Entendeu? Com certeza. Então, o pior pecado dela ainda não foi esse. Sexto pecado. Deixar de comer o fruto que era para comer. Que foi ordem, tá? A ordem não foi comer o fruto. A ordem não foi deixar de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. A ordem foi comer o fruto da árvore da vida que estava no meio do jardim. A ordem foi essa. A segunda ordem que foi comer, não comer a outra que estava do conhecimento do bem e do mal. Então, o sexto pecado, deixar de comer o que era para comer, a árvore que era, o fruto que era para comer, tá? E dando uma pinceladazinha aqui, Sarita, eu até te respondi lá no grupo, né? A Igreja Católica que colocou o romantismo, né, na dualidade das árvores e colocou que a árvore era maçã, tá bom, gente? Então, nós vamos sempre ver. Quando falar de Eva comendo o fruto, nós sempre vamos ver a maçã. Sempre vamos ver a maçã. Sempre vamos. Mas essa árvore aí, ela tem nome. Essa árvore aí existe. É uma árvore viva, tá? Porque é a árvore da vida. Então, uma árvore morta não pode dar um fruto da árvore da vida. E por que Deus falou assim, de toda a árvore comerás? Podia comer da raiz, do caule, das folhas e do fruto. De qualquer parte. De qualquer parte da árvore você poderia comer. Da raiz? A gente não come raiz? Sim. Qual é a raiz que a gente come, gente? A aipim. Mandioca. É raiz. Poderia comer do caule, da casca, aquele chá chamado chá pata de vaca. É tirada do caule. Né? Poderia comer das folhas e do fruto. Tá na Bíblia isso? Tá na Bíblia. Só que não nesse livro, tá lá para frente. Tá bom? Vamos lá. Maravilha, joia. Isso aí. Isso aí. Vamos para mais um? Vai falar o último? Vai falar não. Vamos falar mais um. O último. Vamos lá. O sexto pecado, deixar de comer do fruto que era para comer. O sétimo pecado, comer o fruto que não era para comer. É o sétimo. Desobedeceu. Comeu, deixou de comer a que era para comer, desobediência. E comeu a que era para comer, desobediência. Só que essa desobediência não é nada. Mune pensativo do pensamento de querer ser igual a Deus. Então, só comer não é o resultado. O resultado é querer ser igual a Deus. Tá vendo como que a coisa vai crescendo? Vamos lá. Sétimo pecado, comer do fruto que não era para comer. Quando eu deixo de comer o fruto que era para comer, e como que não era, desobedeço deixando de comer o que era, e desobedeço comendo aquela que era. Entendeu? Vocês estão entendendo aí, gente? Manda ver aí. Manda aí um ok. Manda um ok escrito. Escreva alguma coisa aí para ver se vocês estão entendidos. E já vou abrir para pergunta daqui a pouquinho. Bom, acabou, né? Os pecados? Entreguei tudo hoje, né? Sim? Não. Não eram 5 pecados? Né? Vai pro dobro, né? Já foi 7. Tem mais um. Esse um só vou falar amanhã. Esse é o pior de todos.
Olha, vamos listar. Pior do que ouvir vozes estranhas. Pior do que não reconhecer o senhorio de Deus. Vamos lá. Vai falando aí, Mentira. Falso testemunho de Deus. Soberba. Deixar de comer o fruto que era para comer. Deixar de comer o fruto que era para comer. E comer o fruto que não era para comer. 7. Ó. Só que tem mais um. E esse um é terrível. Esse eu vou falar só amanhã. Gente, não perca a live amanhã. Amanhã eu tenho algo muito importante para falar com vocês. De suma importância. Nós, né, filha, estamos abrindo aí o Instituto, sim, por enquanto, de uma forma de lives. Tá bom? Vou fazer submersos Play, Power e Extreme. Ou seja, vamos supor que os 5 pecados de Eva seja um submersos. Então, eu tenho que fazer os 5 pecados de Eva em submerso Play, submerso os 5 pecados de Eva Power e submerso os 5 pecados de Eva Power, Extreme. Então, é Play, Power e Extreme. O que vocês estão tendo aqui hoje é um Play. É uma águazinha, uma coisinha, né? Para você... Ah, legal. A Sarita está quase morrendo. Sarita está quase morrendo aí. Mas é isso é aguinha. Isso é uma águazinha rala. E o que o Joia colocou aí, ó, que eu pedi para ele apagar, porque os irmãos iam ficar sem dormir, é algo muito profundo, gente. Muito, muito profundo, tá? Então, e hoje, como sempre, né? Mas hoje a Tainela acordou assim, mais ávida ao Instituto e teve um insight muito bom de nós darmos aula de teologia online, né? Voltarmos a dar 2 vezes por semana aula online ao vivo, sendo que não vai ser assim aquele curso de 1 ano e meio, 2 anos, não. Nós vamos pegar os pontos, vamos lá: teologia, cristologia, paracletologia, angelologia, amartiologia, soteriologia bíblica, escatologia, geografia bíblica, trindade, o bojo que nós temos de matérias. Nós vamos pegar só as partes mais profundas. Cristologia, remartidrose. Jesus morreu com remartidrose. Não morreu mas morreu com. O que é remartidrose? É o terceiro nível mais profundo da depressão. Por quê? Porque ele suou como gotas de sangue. E não suou sangue, ele suou hemoglobina, porque o sangue é amarelo, tá, gente? O sangue não é vermelho, não. Vermelho é a clorificação, que dá o nome de hemoglobina. Então, ele suou hemoglobina. De tanta depressão. Se você for procurar na internet, remartidrose, em cada 1 milhão de pessoas, uma pessoa tende a ter, não é que tenha, tende a ter o 3º grau. Porque o 1º grau, você vai no terapeuta, conversa com ele e você fica bom. O 2º grau, você vai no terapeuta, e no caso ele não pode receitar, mas vai mandar você para o psiquiatra vai receitar e você vai ficar dopado de remédio. O 3º, você vai no terapeuta, depois você vai no psiquiatra, não tem jeito, e você fica o resto da vida, se Deus não te curar, com esse tipo de depressão que é dada como fosse o 3º nível, chamado remartidrose. Jesus morreu com remartidrose. Que Lucas, que era médico, ele falou isso, ele deu o diagnóstico. Suou como gotas de sangue. E só soa como gotas de sangue quem está no 3º nível da depressão, que é o nome chamado remartidrose. É porque a gente pensa em Jesus como Deus já, né? Mas não. Jesus estava aqui como homem, então ele sentia todas essas emoções como homem.
Então, ele realmente, pela pressão que ele estava vendo e sabendo que ele ia passar por algo grandioso, né? Que ele sabia que ia ter que fazer um sacrifício muito grande, né? Sim. Então, você imagina, nós como seres humanos, já com nossos dificuldades do dia a dia, a gente já sofre com essa doença, que é o mal do século que as pessoas falam, né? A partir da ansiedade, imagine Jesus sabendo que ia fazer algo pelo mundo inteiro, não ia ser algo pequeno, né? Ele ia passar por algo muito grandioso. Então, normal ele ter, né, esse tipo de emoção, passar por essas questões emocionais e causar isso nele. E pegando o seu gancho, Deus tem fome? Não, Não. Deus não. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus teve sono, Jesus ficou cansado. E a gente esquece Entende? disso, Esquece né? disso. E olha, e mais, Hebreus capítulo 6. Joia, vê aí para mim. Ele aprendeu a ser obediente. Ué, um Deus aprende a ser obediente? Porque a gente esquece que ele deixou o trono de glória. Então, ele realmente se tornou homem. Eu acho que o mais lindo é que ele, mesmo tendo esses problemas emocionais, e isso serve muito para a gente, eu digo nessa passagem, porque essa passagem eu usei muito, né? Eu peguei muito para mim essa passagem em alguns momentos difíceis, né? Que a gente passa. Oh, meu Deus! Mas é porque mesmo Jesus tendo essas dificuldades emocionais, dificuldade não, né? Vindo sobre ele toda essa pressão, né? E a opressão que também ele sentia, vivia, ele não parou o ministério dele. Ele continuou. Ou seja, a gente às vezes está triste, a gente está abalado, está chateado, está com raiva, ou está naquela depressão mesmo, mas a gente não pode parar, a gente tem que continuar, porque o nosso ministério independe de como estão as circunstâncias, de como nós estamos, de fato. Não é que a gente não tem que olhar para nós, não é que a gente não tem que cuidar, não saber os limites, mas o Senhor também nos mostra para a gente ir além dos limites, né? Para a gente realmente transpor, porque eu acho que é assim que a gente vence, né? A live é com ela, não é comigo mais não, hein? Nós dois. Ué, já tô... Irmãos, e ela tá falando de propriedade, tá? Ela falando com propriedade, que ela é terapeuta, ela entende essas áreas aí, tá bom? Então, gente, presta atenção que eu vou falar com vocês aqui. Então, nós estamos pensando em fazer isso. Pegar esses tópicos mais profundos e aplicar. Então, talvez em um mês, você faça 2 matérias. Porque vai ser 2 horas de aula, né? 2 horas na segunda e 2 na sexta, 2 na quarta e 2 na quinta, onde vem o melhor dia. Se vocês quiserem, tá? Coloca lá no grupo nosso, ó, eu vou abrir o grupo daqui a pouquinho. Você fala que eu quero. E aí me chama, né? Porque aí a gente passa as informações completas. O melhor vai ser amanhã mesmo, né? Isso. A gente vai passar todas as informações. Isso amanhã. Mas a gente já quer deixar avisado para vocês já irem pensando aí e poder vir fazer com a gente o curso teológico. Eu sei que muita gente se interessa, muita gente quer fazer, e a gente está com essa versão aí para tentar vocês também terem esse conhecimento em um pouco menos tempo, né? Até porque, até o momento, travou já a imagem aí, irmãos, até o momento em que nós pudermos abrir um local mesmo físico para darmos aula, entendeu? Então, por enquanto, fica sendo assim, online. Se vocês quiserem, tá? Na sua casa, tranquilo. Pode ver a aula gravada depois também. Isso. Não é bom ver a aula gravada depois, mas você pode ver depois, caso às vezes acontece alguma coisa. Mas o ideal é vocês estarem ao vivo. Porque Isso. se quando for aula presencial, só vai ter aquela aula, né? Isso. Não vai ter mais aula gravada. Então é bom que a gente já vai se acostumando que tem que estar ali naquela aula. A Vanessa sempre coloca assim, eu já sabia disso. É sogra. Ficava me alugando aqui quando estava no Brasil. Agora você está onde agora, Vanessa? Em que lugar dos Estados Unidos aí? Então, irmãos, temos coisa para falar amanhã. Amanhã nós vamos fazer o quê? Fazer um apanhado rápido de toda a matéria. Nós vamos falar sobre o último pecado, que esse é o terrível, é o pior de todos. E depois, então, nós iremos falar sobre algo a mais que nós temos de surpresa para vocês, tá bom? Temos algo a mais para falar de surpresa para vocês. E nós pedimos a nossa oração. Eu gostaria, no final você vai estar orando, filho, eu gostaria que você profetizasse sobre a vida da irmã Gilsara. Bom? Profetizar sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Irmão Gilsara, nós temos uma palestra falando sobre depressão versus suicídio, tá? E deixa eu contar um testemunho para vocês rapidinho aqui. Eu fui dessa palestra lá em
Meu livro só está aumentando. A Sarita está fazendo um livro, estava uma Bíblia. Estou quase comprando a Bíblia dela. Nós vamos fazer uma palestra lá em Rio das Ostras. E está travando aí, gente, mas não tem problema não. Depois eu vou editar tudo isso. E aí tinha uma mulher que, no meio da palestra sobre suicídio, né? Depressão versus suicídio, ela se levantou para ir embora. E Deus me deu uma autoridade tão grande que eu falei assim: senta aí, irmão, por favor, senta aí. Ela, não, eu estou passando mal. Eu falei: senta aí, em nome de Jesus, senta aí. Aí os irmãos se espantou comigo, né? Ela foi, sentou assustada, e eu dei a aula. No final, eu peguei uma escada. Deus colocou no meu coração. Eu peguei uma escada mesmo, escada. E peguei a escada, coloquei na mão dela e falei assim: sobe aí. Ela pegou a escada, toda trêmula, subiu um degrau, 2 degraus, a escada pendia para frente e ela pulava para trás. Sobe aí. Ela tentava cair para trás. Sobe aí, irmã. Comecei a gritar com ela mesmo. Mas na autoridade, tá, irmão? No respeito, claro. E eu comecei a falar com ela: sobe aí, em nome de Jesus, sobe aí, em nome de Jesus. E ela começou a chorar e tentar subir, chorar. Deus foi tomando a igreja, irmãos. Foi tomando a igreja debaixo de um poder. Ela subiu um degrau, subiu 2, não conseguia. Aí veio uma irmã, se levantou. Os pentecostais falam na marcha, né? Esse pentecostal não é mole, não. Ela, a irmã levantou na marcha, chegou, botou a mão assim na escada e falou: sobe em nome de Jesus. Aí a mulher subiu. Aí veio mais outra irmã, segurou, minha irmã segurou. Irmão, na mesma noite, a mulher estava num quarto, não comia direito. A irmã dela que levou ela nessa palestra, na mesma noite ela chegou em casa, tomou um banho, jantou muito, dormiu bem a noite toda sem remédio. E eu posso dar o telefone dela para vocês, se vocês conversar com ela, o que Deus fez. Até hoje, ela não toma mais remédio nenhum, largou terapia, psiquiatra, largou tudo. E até hoje, se casou e está muito bem. Isso, irmão, te falar, o poder da palavra é muito grande. Sim. Então, quando nós usamos o poder da palavra, de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as coisas da vida. Então, quando nós guardamos o nosso coração das coisas ruins e proferimos a palavra de vitória, essa palavra nos alcança. Porque diz a Bíblia em Deuteronômio que essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então, irmã Jussara, fica tranquila. Tá? Nós vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. E sua irmã vai gastar mais R$1 com remédio em nome de Jesus. Irmãos, o Instituto já fez tantas coisas. Deus já usou esse Instituto para tanta coisa. Tá? Abençoar tantas vidas. Pessoas que era... O irmão Nilson, né? Era católico roxo, mas roxo daquele roxo mesmo. Não aguentou. Além de aceitar Jesus no Instituto, casou com a pastora que fazia aula junto com a gente no Instituto, está até hoje. Entendeu? Então, fique tranquilo. Fica tranquilo, irmão. Está disparando aí, porque Deus sabe, porque o inimigo sabe, porque tem um lado espiritual nisso também, tá, irmãos? Não é demônio, não. A irmã não está com demônio na vida, não é isso, não. Mas tem também as flechas demoníacas, também ele se aproveita disso, tá bom? Isso é doenças psicossomáticas, mas com certeza a irmã está livre disso, tá bom? Em nome de Jesus. Amanhã, o último pecado, não que acabou, são 10 pecados ao todo, tá, irmãos? São 10 pecados de Eva e são 10 pecados de Adão. Mas eu vou falar só sobre o último amanhã e a gente termina. Amém? Vamos estar orando nesse momento. E a Tainara vai trazer uma palavra para vocês, vai estar orando por vocês. E com certeza a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor amado Deus, nosso Senhor e nosso Pai, queremos neste momento, Senhor, te agradecer, Pai, por esse dia que nós passamos e chegamos até aqui. Te agradecer pela tua vida em nós, Senhor. Te agradecer pelo teu sustento, pela tua provisão, porque tu és o nosso Senhor. Só o Senhor é Deus e queremos declarar isso. Porque só o Senhor é Deus. Sim, Senhor. E por isso, meu Pai, queremos te agradecer mais uma vez. Pela tua proteção, Senhor, que nos dá todos os dias. Sim, Senhor, Deus. pela esperança que é o Senhor na nossa vida. Pai, continue, Senhor, fortalecendo-nos, Pai, aleluia, e aumentando a nossa de fé, para que a gente continue na caminhada, Senhor. Queremos Nós também, Pai, te pedir, Senhor, que venha renovar a tua misericórdia, Senhor. Que venha nos perdoar, Senhor, de tudo aquilo, Pai,
que possamos ter te entristecido, que possa ter entristecido o teu coração, o coração do Espírito Santo, Senhor. Aleluia. Pai, eis-nos Glória a aqui Deus. nesse momento, queremos te clamar, Senhor, para que o Senhor manifeste, Senhor, nas nossas vidas, na vida de cada um aqui, Senhor, que está presente Sim, nessa aula, Senhor. Sabemos, Senhor, tu sabes dos nossos corações, de cada um, de cada irmão que está aqui, de cada família que está sendo representada, de cada lar, Senhor. E nesse momento queremos clamar a ti, Senhor. Aleluia, em nome de Jesus. Invocar o teu nome, invocar a tua presença, Em Senhor, nome de Jesus. para que se manifeste nas nossas vidas, na vida de cada família aqui, Senhor. Glória a Sabendo Deus. do que cada um precisa, Senhor, porque só tu sabes, melhor do que nós mesmos, Senhor, que nós precisamos. Por isso queremos, Senhor, que o Senhor se manifeste-se em cada um de nós. Manifeste-se nas nossas vidas, Senhor, nossas casas, Senhor. Aleluia. Queremos te pedir em especial aqui, como o nosso professor falou, queremos te pedir, Senhor, sobre a irmã Gilsara, Pai, Em nome que de colocou Jesus. aqui abertamente, Senhor, que necessita, Senhor, parar com esses remédios, que ela quer, porque Em ela não nome de Jesus. depende Visita desses tua filha remédios, agora, Pai. Senhor. Ela depende do único Senhor Deus da vida dela, Glória a que é o Deus. Senhor Jeová Jireh. Aleluia! O leão da tribo de Judá, o Senhor dos exércitos. Aleluia. É esse quem ela Glória depende, a Deus. Senhor. Eu profetizo sobre a vida dela, Senhor. Declaro sobre a vida dela a vitória sobre, Pai, as emoções. Porque nós temos, mas nós controlamos. E eu declaro sobre ela que ela vai controlar as emoções dela. Em nome de Ela vai decidir, Senhor. Ela vai conseguir, Senhor, controlar essas emoções no corpo, na vida dela, na mente dela, Senhor. Em nome de Jesus. E não mais depender desses medicamentos. Para a glória do Deus vivo, Senhor. Aleluia. Toma ela em tuas mãos. Nós repreendemos sobre a vida dela todo espírito maligno que esteja rondando, tentando trazer tormento, Senhor, para a mente dela, tentando trazer lembranças do que podem, Pai, perturbá-la, mas em nome de Jesus já está derrotado. Toda a fortaleza de Satanás, Pai, que ele construiu, Senhor, para tentar nos corromper, nos tirar daquilo que o Senhor quer para nossas vidas, Sim, Senhor. Deus. Nós repreendemos agora no nome de Jesus toda corrente que nos aprisiona, todo mal, Senhor, toda prisão da alma, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Porque maior é o nosso Deus do que o que está nesse mundo. Maior é o nosso Deus do que a nós mesmos. Por isso nós dizemos, nós morremos para que o Senhor viva em nós, Pai. Sim, Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite, por essa live, Senhor. Pelo Senhor permitir que estejamos todos aqui, Senhor. Muito obrigada por nos dar esta oportunidade. O privilégio de sermos usados por Ti, Senhor. De estarmos em comunhão, Pai. Porque Tu sabes como, Pai, necessitamos estar em comunhão. E que todo o mal que quer impedir a comunhão da igreja, a comunhão do corpo, primeiro contigo, Senhor, e também com os irmãos, nós repreendemos também no nome de Jesus Cristo. E para a glória do Teu nome, Senhor, nos permita dormir na Tua santa paz, protegidos por Ti, Senhor. E também estarmos todos juntos aqui amanhã, Aleluia. em nome de Jesus. Abra nossas mentes, Senhor, cada dia mais para entendermos aquilo que o Senhor quer. E também, Senhor, sopre o nome deste instituto, em nome de Jesus. Não é nós, é o Senhor, não somos nós. É soprar o nome do instituto para que o Teu nome, Senhor, o Teu reino seja divulgado, Pai, seja soprado, Pai, para aqueles lugares que ainda necessitam ouvir sobre o Teu reino, em nome de Jesus, Pai. Porque esse é o nosso intuito e que todos nós possamos, Pai, dormir na Tua santa paz, protegidos e abençoados por Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe todos vocês. Foi muito bom mais uma vez. E amanhã estamos juntos aqui no Em nome de ITPCS, Jesus. Instituto Teológico de Pesquisa e Ciência sobre a Tua Palavra, o Instituto Certo, para quem tem um fraco, Amém, por palavra forte. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Deus abençoe.